não estão sabendo diferenciar o que é um tributo e o que é um seguro. O seguro, é um contrato, ele não é um imposto nem outra espécie de tributo. No governo Lula há uma sanha excessiva em pôr a mão no dinheiro da população. E agora estão se esforçando para aprovar a volta do polêmico DPVAT. Os senadores aliados de Lula estão fazendo de tudo para convencer os demais senadores a apoiarem essa medida. Primeiro, Jacques Wagner afirmou que o valor é pequeno e que é uma forma de seguro solidário. Depois, o senador Fabiano Contarato disse que não se trata de um imposto ou tributo, mas sim de um contrato e uma proteção social. Olá, eu sou Ricardo Raymond e sejam bem-vindos ao canal Simplesmente Fatos. No entanto, esses argumentos não foram suficientes para convencer a oposição. E na CCJ, os senadores aliados de Lula foram desmascarados e criticados. A tarefa de arrancar 7 bilhões de reais dos brasileiros não será tão fácil como eles esperavam. Confira o vídeo para ver todos os detalhes. Eu queria só registrar que eu fui buscar qual o valor que se poderia ter de tal forma que fizesse a cobertura do seguro obrigatório. E o que eu tenho da equipe da Fazenda que está trabalhando nessa matéria é que esse valor será entre 50 e 60 reais para todos, no caráter de um seguro solidário. Aqui eu vejo os colegas senadores falarem em imposto, em tributo, olha, com todo respeito. Eles não estão sabendo diferenciar o que é um tributo e o que é um seguro. O seguro, é um contrato, ele não é um imposto nem outra espécie de tributo. Daí a função de proteção social. Não tem nada a ver com tributo, não tem nada a ver com imposto. É um contrato. Isso pago pelo proprietário. Nós temos que ter a responsabilidade de entender que esse seguro é um contrato, e esse contrato gira em torno de um risco está num futuro incerto. Eu espero que nós tenhamos a sensibilidade de entender que são os motoboys, os mototáxis, os motoristas de aplicativos, essas são as pessoas, é o pedestre, é o ciclista, é o carroceiro, são essas as pessoas que vão ser beneficiadas pelo recebimento desse seguro. Essa será a quarta, pelo menos que eu me lembro, votação, em que nós estamos dando ao governo a possibilidade de arrecadar mais, aumentando a carga tributária. Ainda que em algumas votações tenha se usado o argumento de se reequilibrar, mas nós já votamos aqui a taxação do offshore, que é o lucro no exterior. Nós já votamos aqui a revisão do imposto de renda para quem recebe subsídios na questão dos impostos federais. Nós votamos a taxação dos jogos, que entendo muito correta. Tudo isso vem dando ao governo a possibilidade de melhorar a arrecadação, mas não é o que está acontecendo. Por que não está acontecendo a melhora na arrecadação? Porque quanto mais você retira da sociedade impostos e impõe um Estado pesado, menos a economia reage. Porque você cria insegurança jurídica. Hoje o Brasil é visto como um país inseguro para se investir. Você tem um Supremo Tribunal Federal que muda as próprias decisões. Você tem um STJ que também muda as próprias decisões. Você tem um governo que vem taxando e buscando a cada dia deixar claro que o dinheiro estrangeiro aqui, ele não é tão bem-vindo quanto em outros lugares do mundo. Essa posição de taxar cada vez mais uma sociedade, isso só piora, isso não traz resultados. O DPVAT, que é o projeto original, ele tem a natureza arrecadatória. O beneficiário é o Estado. É tudo para sustentar a máquina do Estado. O cara paga IPVA, que não sabe nem para onde vai o dinheiro, que a situação das estradas, as públicas, são horrorosas, e as privadas, quem paga o pedágio reclama porque é de igual forma muito precário a manutenção. Então o cidadão não sabe nem para o que ele paga o seu IPVA. Paga
o licenciamento do veículo. Paga um dos maiores combustíveis do mundo, preço do combustível. E a maioria, aqueles principalmente que usam o seu carro para o trabalho, os mototaxistas, os Ubers, taxistas, ainda pagam seguro privado. E agora a gente vai enfiar na população, a gente não, porque eu voto contra, mais uma contribuição, taxa, imposto, porque o que é obrigatório é arrecadatório. Então, podemos discutir a natureza jurídica, mas no final, para o trabalhador, é no bolso dele a tunga. É lá que vão meter a mão. Ah, mas são só 50, 60 reais. Olha, para quem ganha o salário mínimo, tem que pagar todos esses agregados. IPVA, paga o seu seguro privado, paga o licenciamento do carro. Não são só 50 reais, não, são mais 50, 60 reais. A pessoa, ela precisa do carro. Eu não estou falando dos mais abastados, não. Talvez a pessoa que pague, que tem um carro que não seja popular, presume-se que ela tem condições de pagar um DPVAT. Mas ela fez a escolha pelo seguro privado. Essa pessoa não é o alvo da lei, como foi dito, porque a pessoa vai se acidentar e não tem seguro. Esse não é o alvo da lei. Esse vai estar fazendo o bis in idem. Ele vai estar pagando o seu seguro privado e o DPVAT com a mesma finalidade. 2 seguros. Sendo que não é por opção, é por obrigação e imposição do Estado. Ora, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha querer empurrar para o consumidor. Todos os senadores aqui têm responsabilidade sobre isso. Vão ter que explicar muito bem, mais uma tunga no bolso do contribuinte. É imposto sindical, que chamam de contribuição, né? E por aí, IPTU, IPVA, reforma tributária com aí 27,5% de imposto, 30% provavelmente. Não cabe no bolso do consumidor. A classe média e o trabalhador não têm como pagar mais tributo. Esse é o governo do impostor. E repito, para o meu querido Jacques Wagner, impostor, segundo o dicionário, é aquele que cria impostos e só pensa naquilo, só pensa em impostos. Tudo para sustentar a máquina do Estado. Discutindo a volta de um imposto, taxa, seguro obrigatório, seja lá o que for. Estamos discutindo aqui, votando mais um atropelo, mais uma imposição já no espoliado povo brasileiro, que vive sufocado de tanto imposto, tributo e taxa. Eu vejo aqui na exposição, na justificativa, e aqui é que eu quero salientar. O novo seguro não contemplará a cobertura de despesas de assistência médica e suplementares, hoje previsto na Lei número 6194 de 74, uma vez que desde a promulgação da Constituição de 88, o Sistema Único de Saúde, o nosso famoso SUS, que é o instrumento para isso. Ou seja, não seria muito mais fácil fortalecer sempre o SUS, que é sim a invenção da roda. O SUS sustenta a saúde nesse país. A gente precisa fortalecer o SUS. Ao invés disso, não. A gente quer trazer de volta um seguro que não deixou nenhuma saudade, que não fez falta a ninguém e só traz lembranças ruins pelos envolvimentos de corrupção. Quantas vezes a gente viu noticiado a Polícia Federal tendo que intervir porque era rolo aqui, era rolo lá, e o que deveria ser beneficiado nunca chegava na ponta, até porque não era orientado e não antecedeu uma campanha de conscientização e de simples informação. Quantos deixavam de receber o DPVAT porque não tinham conhecimento e alguém espertamente recebia por eles? Nós estamos aqui falando de mais uma despesa. R$50 aparentemente não é nada, mas significa muito para quem já tem lá, que já está descontando INSS, imposto de renda, taxa de luz, taxa de esgoto, taxa de sobrevivência e muito mais nesse sentido. Portanto, presidente, eu acho que mudar o nome de D para S, de DPVAT para SPVAT não vai mudar nada. Porque eu acho que é importante nesse momento que a população entenda o que está se passando aqui.
E o que está se passando aqui é que nós estamos ressuscitando um imposto malsinado, mal calibrado, regressivo, eivado de vícios e de corrupção, que não atende às necessidades da população brasileira, que é superveniente, ou seja, ele se acumula com o que já existe. Quando ele foi criado, nunca é demais lembrar, em 1974, não tínhamos o SUS, não tínhamos o BPC, era uma outra realidade. E quando ele foi retirado pela sua ineficiência. E tanto é verdade que eu quero lembrar aos senhores que em final do ano de 2020, quando esse imposto ele foi retirado, nós tínhamos 5 bilhões e alguma coisa a mais de recursos que remanesceram e que nos anos de 21, 22, 23 e agora estão sendo utilizados para pagar seguros. E me parece que ainda remanesce alguma coisa lá na Caixa Econômica. O cálculo feito aqui em função da informação dada pelo eminente líder Jacques Wagner, que seja R$60 por veículo, de moto a carro, a motoneta. Nós temos hoje, eminente senador, presidente Davi Alcolumbre, 120 milhões de veículos no Brasil. 120 milhões. Multiplica por 60, dá 7,2 bilhões de reais por ano. Se levarmos em consideração que a gente estava a gastar aí 1,5 bilhão, 1 bilhão e 200 milhões nesse seguro, nós estamos gerando uma receita para superávit primário do governo de mais de 6 bilhões de reais a custas principalmente dos mais pobres. Esse é o imposto regressivo. É isso que nós falávamos. Descalibrado. E sabe por que é imposto? Porque ele é compulsório. Ele não é opcional. Não se permite que a população diga eu quero ter o imposto ou não quero ter o imposto. Ele é cobrado de forma coercitiva por ocasião do licenciamento dos veículos. Então, dito isso, nós desmascaramos aqui, me desculpe até a ênfase na palavra, né, esse discurso de que há uma necessidade de se fazer um suporte na questão do SUS, quando o próprio Orçamento Geral da União pode contemplar essa situação. Nós estamos falando de 1,5 bilhão de necessidade por ano, sem que nós temos mais um imposto para acalmar ou saciar essa sanha persecutória que o governo estabeleceu de taxar, de resolver os problemas que ele mesmo está gerando através do aumento de impostos para a população brasileira. Alguns membros da base governista têm tanta dificuldade em defender esse projeto que, ao não encontrar argumentos para sustentar a defesa dessa cobrança ao trabalhador brasileiro, ele passa a discutir a natureza jurídica, se é tributária ou não tributária. A questão é, o DPVAT é um seguro compulsório. Ah, não é contrato. O contribuinte tem a opção de dizer não? Não, ele não tem. Ele é obrigado a pagar. E nesse caso, líder Jacques Wagner, a fala de Vossa Excelência, sustentando o aspecto da modicidade, ele encontra um obstáculo no que está no projeto. Porque para aqueles que não efetivarem o pagamento na data certa, terá que pagar uma multa, que corresponderá a uma infração equivalente a uma infração grave. Está aqui. Então, nós estamos diante de uma situação que o Brasil já venceu, já virou essa página. E eu recordo bem o contexto do fim da cobrança do seguro DPVAT. Quem recomendou o fim da cobrança do seguro DPVAT foi o Tribunal de Contas da União, a par das denúncias, dos escândalos. E aí, especialmente os brasileiros mais pobres, deixaram de ter a obrigação de pagar por esse seguro. Então, senhor presidente,
esse é um tipo de seguro que tem quase a natureza de confisco. É um seguro que tem a natureza de confisco. Se me permite uma parte, daqui a pouco vai ver o seguro de vida obrigatório para todo cidadão. Não, eu já acrescento aqui. Você hoje nas transações bancárias, você já está vinculado, se não contratar um seguro embutido e venda casada, o que é impedido por lei. Já está havendo a prática da venda casada com relação a isso. Então, eu discordo do retorno do seguro DPVAT. Não importa se está mudando o nome, vai continuar cobrando do mesmo jeito. Então, a minha posição é contrária à aprovação do retorno do seguro DPVAT. Votarei contra. E aí, senhor presidente, aqui o texto ele tem uma proposta embutida, apelidada de Jabuti, que vai permitir a antecipação de cerca de 15 bilhões de reais para o governo, alterando novamente o arcabouço fiscal. É preocupante a vontade do governo Lula de colocar a mão no bolso dos trabalhadores para sustentar a máquina estatal e manter as regalias dos amigos do poder. Fique por dentro dessa situação e acompanhe as informações no canal Simplesmente Fatos.